Oh, glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade, ao estudo que iniciamos. Cristologia, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Amém? O que estamos vendo. Eu convido a igreja a abrir aí sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, ou aos Filipenses, capítulo de número 2. Depois da carta aos Efésios. Hoje vamos iniciar falando um pouco acerca da humanidade de Jesus. Amém? Capítulo 1, capítulo 2, a partir do versículo 6. A partir do 5, a gente pega o contexto todo. A partir do 5, capítulo 2, 5, Filipenses, assim diz a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Jesus. Oremos. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por essa leitura, que o Senhor possa continuar falando, ministrando, ó Deus, instruindo, ensinando, ó Deus, fortalecendo, edificando a tua igreja por meio da tua palavra e do teu Santo Espírito, ó Deus, que aqui está. Ó Deus, em nome de Jesus, vem de encontro à necessidade, ó Deus, e abençoa-nos por meio da tua palavra. É o que eu te oro, te peço, te agradeço. A igreja diga amém. Amém. Oh, glória. Glória. Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Aqui ele vai falar da humilhação, da obediência. Amém? De Jesus como servo. Jesus como servo. Jesus exemplo de obediência. E que venceu pela obediência. Pela obediência ele cumpriu a missão dele. Amém, irmãos? Ele confiou em seu Pai e obedeceu até a morte, morte de cruz, pelo qual ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Pelo que ele fez na cruz, ele é digno de glória, de honra, ele é digno do reino, ele é digno do trono. E os anjos nos céus cantaram isso, ao Cordeiro, digno do trono, digno do reino, digno do domínio, do poder, porque ele conquistou isso, amém? Naquilo que ele realizou por amor de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, aqui também é retratado a sua humanidade. Aqui em Filipenses, Paulo demonstra que ele se destituiu da sua glória. Amém? Quando diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Amém? Irmãos, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele podia fazer com que aquelas pedras se tornassem pão. Mas ele não estava ali para demonstrar o seu poder, ou para mostrar para Satanás que ele tinha poder e que ele pode tudo. Quem é, não precisa provar para ninguém que é. Eita Jesus. Né, irmão? Quem é, não precisa provar, não se preocupe. Deus sabe quem você é, quem eu sou, e você nem eu precisamos provar nada para ninguém. Deus sabe quem nós somos. Amém? Então Jesus, ele é perfeitamente ciente de quem ele é. E mesmo sendo Deus, diz o texto, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele podia assim descer da cruz. Disseram lá, tu não és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Mas ele não veio para isso. Aquele não era o momento dele fazer nada parecido com isso. Então, tem gente, irmãos, que se deixa levar pelo que ouve. E as suas atitudes, as suas ações acabam sendo manipuladas. Imagina só uma cena, né? Olha, eu vou fazer, um exemplo, eu vou fazer aquela irmã se levantar dali e ir embora. Como é que tu vai fazer isso? Eu vou lá abusar ela, ela vai se levantar e vai embora. Aí, vamos apostar, olha um exemplo, vamos apostar? Aí vamos apostar. Se você for uma pessoa que se deixa levar por aquilo que falam, que dizem, que fazem contigo, você vai se levantar e vai embora. Porque vai ser provocado a fazer isso. Amém? Presta atenção, Jesus, lá no deserto, na tentação, ele foi provocado. Mas ele não caiu na provocação, na tentação. Na cruz, quando ele dizia, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo, ele estava sendo provocado a tomar uma atitude. Amém? Só que Jesus nunca fez, nem fará nada só porque alguém quer. Eita! Ele tem personalidade. Ele sabe o que faz e o que vai fazer. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então preste atenção. Quando a gente olha para Jesus, nós aprendemos. Veja como o verso 5, ele começa, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual sendo Deus, amém? Presta atenção, vai, rapaz, tu não é o pastor? Tu não é o pastor? Vai, oxe, disciplina logo. Ei, mas eu sou servo também. Qual é o mérito de Cristo aqui nesse texto? Servo. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, mas ele veio obedecer ao Pai. Ele veio obedecer ao Pai. E a obediência foi que manteve ele na posição certa, nas atitudes corretas. A obediência manteve ele na atitude correta, na posição certa. Amém? Ó, Satanás, eu não vim fazer aqui o que você quer, não. Eu vim aqui enviado pelo Pai com uma missão definida. Atira-te aqui do templo, está escrito. Eu não vim fazer a tua vontade nem os teus caprichos. Eu não vim aqui para dar resposta a você.
Eu vim aqui obedecer ao Pai. Aleluia. Então, o exemplo de Cristo na sua obediência, na sua condição de servo, irmãos, levou à vitória. E nós já sabemos, né, que a vitória do crente está na obediência. A vitória dos filhos de Deus está na obediência. Amém? E para obedecer é preciso saber. É preciso se colocar na posição de servo. De servo. E diz que foi o que Cristo fez. Subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Tem muita gente pedindo para Deus encher ele, para Deus encher ele. Deus me enche, Deus me capacita, Deus me usa. Ei, mas para Deus te encher, para Deus te capacitar, para Deus te usar, primeiro tem que se desvaziar. Veja o exemplo de Cristo. Ele se esvaziou. Imagine que se ele não tivesse esvaziado. Menino, quem fez o céu e a terra foi eu. Tudo isso aqui é meu. E eu não vou mais fazer o que ninguém quer, não. Aí ele estaria cheio de... nem de si, porque esse si não é dele, né? Não tem nem como ele se encher dessas coisas, porque ele não é isso. A gente só se enche daquilo que a gente é. Lembra do que Jesus ensinou? A boca fala do que o coração está cheio. Então alguém só manifesta o que é. Sim ou não? Por isso o termo, entenda, por isso o termo tirar a capa. O que é tirar a capa? É mostrar quem a pessoa é, verdadeiramente. Porque a capa às vezes só disfarça. Não é isso? A capa às vezes é um disfarce. E aí quando diz tirar a capa nada é que mostrar quem a pessoa realmente é. Entende? Então, esse não seria o caso de Cristo. Porque Cristo nunca usou capa. Ele sempre foi quem ele era, mas nunca se exaltou, nunca foi arrogante. Não. Nunca usou do seu poder para seus próprios interesses. Não, nunca usou. Eu lembro aqui algo que eu aprendi com o Espírito Santo em oração, e eu vou passar, porque isso vem de Cristo. Lembra que Cristo falou? Vou falar o que Cristo disse primeiro, está na Bíblia. Cristo diz assim: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Lembra? Ele disse: eu vim para servir, rapaz. Eu não vim aqui para exigir que se faça a minha vontade. Interessante, ele nunca cobrou. Ele nunca exigiu. Porque o desejo dele é que a vontade dele seja feita com alegria, com amor, voluntariamente. Aí ele se alegra. Ele não se alegra de ninguém servindo a ele a pulso nem a força, não. Ele não quer, não. Esse serviço, essa oferta, esse sacrifício ele não recebe. Mas o que é feito por ele, para ele, com fé, com alegria, com amor, aí ele se agrada. Aí ele se agrada. Então, outra coisa interessante é que ele venceu porque ele tinha alegria de obedecer ao Pai. Alegria de fazer a vontade do Pai. Mesmo na angústia, porque ele se angustiou. Mesmo na tribulação, porque Jesus, aqui como homem, ele foi atribulado. O profeta já dizia isso, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. O profeta já anunciara o sofrimento dele. Amém?
Mas ele venceu e obedeceu até a morte, porque ele tinha prazer, alegria em obedecer ao Pai. Obedecer ao Pai, para ele era uma honra, era um privilégio. Aleluia. E ele conhecia o Pai muito bem. Ele conheceu o Pai muito bem. Talvez seja difícil obedecer um estranho, não é? Por isso a importância de conhecermos a Jesus. Porque quanto mais o conhecemos, mais prazeroso é andar com Ele. Mais prazeroso é fazer sua vontade. Quanto mais o conhecemos. Quanto mais nos aproximamos de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Já pensou? O rei sou eu, quem manda aqui sou eu, ó. Ele se esvaziou. Amém? De si mesmo. Assim também, ele buscou ensinar os seus discípulos da importância da obediência, da importância de ser servo. E de que o maior é o que serve. O maior será o servo de todos. Aleluia. E ele deu o exemplo. Lá em Mateus 13, ele pega a bacia com água, pega a toalha. E o que é que ele vai fazer? Ele vai lavar os pés dos discípulos. E aquilo, irmãos, era uma atitude de humilhação. Tanto que Pedro ficou constrangido e Pedro disse: não, Senhor, não, tu não lavarás meus pés. Como quem diz, eu é que tenho que lavar o teu. Mas Jesus disse que se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, Senhor, não, pode lavar até a cabeça. Não apenas os pés, mas também a cabeça, porque Jesus disse: eu não te lavar os pés. Aí foi quando Jesus disse: o que eu faço hoje, não entendes tu agora, mas entenderás depois. E quando ele acabou de lavar, ele perguntou: entendesse o que eu fiz? Aleluia, Jesus. Aí foi a hora de explicar. Aí qual foi a explicação? Ele disse: não sou eu o mestre e o Senhor? Sim, e ainda assim vos lavei os pés. Aleluia. Assim também, veja o que ele diz: assim também façam vocês uns com os outros. Lavem os pés um dos outros, se humilhem uns aos outros. Aleluia. Irmãos, quem não se esvazia, diz assim: eu aqui não me humilho para ninguém. Eu só, né? A gente já ouviu tanto isso. Eu só me humilho para Deus. Aleluia. Tem que esvaziar-se. Precisa se esvaziar-se. Glória. Porque, irmãos, como é que nós fazemos para Deus se não for para o nosso próximo? Eita Jesus, olha aí. Pegou? Como faremos para Deus se não for para o nosso próximo? Lembra o que ele ensinou? Para minha direita, bendito do meu Pai. Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Estava nu, me vestisse. Estava enfermo e na prisão e me visitaste. Quando, Senhor? Quando te vimos assim, ó assado, e fizemos isso para ti? Em verdade vos digo que quando fizestes a pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha aí. Amém? Amém. Quer fazer para Deus? Faça para o seu próximo. É forte, né? Aleluia. É forte. Nós demonstramos o nosso amor a Deus na medida com que nós amamos uns aos outros. Porque João também disse que se você odiar o seu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, então
tampouco tu amarás a Deus. Porque se tu diz que tu ama a Deus, que tu não viu, que tu não vê, e odeia o seu irmão, tu é mentiroso. Tu não ama a Deus. Então, a avaliação do nosso amor a Deus está diretamente relacionada ao nosso tratamento com o nosso próximo. Amém? A nossa obediência a Deus está relacionada, amém, com o nosso servir ao próximo. Com o nosso servir ao próximo. Então Jesus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Servo. Olha aí. O rei que se fez servo. E é interessante que mesmo na glória, findar, quando tudo se cumprir, está escrito que haverá uma festa nos céus. Está escrito que haverá as bordas do cordeiro. E o interessante é que nessa festa de casamento que haverá no céu, do noivo com a noiva, da igreja com Cristo, amém? Interessante que Jesus já avisou que teria ele o prazer de nos servir. Ele vai nos servir lá no céu. Eita, que Deus! Que Deus! Por isso que lá no céu se diz, né, digno do trono, do reino, do domínio, da majestade. Esse é digno mesmo. Jesus é digno, é merecedor. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Então aqui está demonstrando que ele vai assumir a forma humana. Ele vai se revelar como homem. Ele vai se manifestar na terra como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como disse João. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então isso ao mesmo tempo, eu já falei em outras oportunidades aqui, isso ao mesmo tempo trouxe dificuldade para o idólatra. O idólatra, imagina, que pensava que o sol que é Deus, que a lua é Deus, que o trovão é Deus. Aí vem um homem que se esvazia da sua glória, vem simples, vem humilde. Hein? Aí o idólatra teve grande dificuldade de aceitar. Até muitos judeus tinham uma ideia e uma expectativa de um Cristo, olha só, como se viesse num cavalo com seus cavaleiros para guerrear contra os romanos, para matar os romanos dos romanos. Então eles tinham uma visão humana do Cristo. Aí você imagina o choque, você imagina a decepção em relação à expectativa deles. Quando Jesus, chegando aqui, diz: ei, se teu inimigo te mandar carregar uma carga, uma milha, carregue duas. Eles, hã? Aleluia. Se teu adversário bater numa face, dê a outra. Ele, hã? Eu pensava que o senhor ia puxar a espada e ia liderar um exército e a gente ia passar a espada no romano. Mas lembre do que ele falou: ei, o meu reino não é desse mundo. E muitas vezes ele falou da diferença do reino dele para o reino humano. Um reino terreno. Simplesmente. Amém? No meu reino, o maior é o menor.
é o que serve. Olha. Então ele ensinou. Só que isso trouxe muitas dificuldades para o judeu compreender na época, irmãos. Olha, só os de coração quebrantado. Só os que em espírito e em verdade buscavam a Deus o acharam. E não é assim até hoje? A palavra do profeta continua ecoando. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele foi rejeitado, porque houve uma dificuldade, porque ele veio humano. O Criador, o Senhor, veio humano, em forma humana, de carne e osso, com aparência, embora que o profeta disse não tinha aparência nem formosura, porque não havia nenhuma beleza que nos atraísse. Quando uma pessoa tem um porte, né, às vezes ela chama a atenção pelo porte. E tem gente, às vezes, e tem quem, humanamente falando, quem que se vala, ou se vala é fogo, né? Se vale, quem se vale da sua beleza, vou dizer assim, amém? Para conquistar alguma coisa, um exemplo, né? Mas de Jesus, o profeta disse, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, nenhuma beleza havia nele que nos atraísse a ele. Então, quer dizer, ele tinha uma aparência comum. Lembram quando foram prender ele? Os discípulos estavam reunidos. Era noite. E olharam os discípulos reunidos, eles tiveram que perguntar, ei, quem aqui é Jesus? Quem é Jesus? Porque não se destacava em aparência de ninguém. Amém? Foi preciso um acordo. Aquele em que eu beijar, aquele que eu saudar ele com um beijo, vai ser ele. Foi o que Judas fez. Porque para os romanos poderia ser qualquer um. Porque ele não veio com uma coroa de ouro na cabeça, vestida de pérolas. Não. Ele não veio. Amém? Não veio. Então, ele foi uma pessoa que realmente se esvaziou da sua glória. Tem um texto bastante interessante que está na oração sacerdotal de Jesus. Vamos ler? Capítulo 17 do Evangelho de João. Abra aí. João, capítulo 17. O versículo é o 4 ou é o 5? Vamos ver aqui. João 17. Bloqueados. A partir do 4, amém? João 17, a partir do 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Olha só, ele orando ao Pai, ele fala de uma glória que ele tinha com o Pai antes do mundo existir. Amém? Então, lá Paulo está falando disso, que ele se destituiu da glória, se esvaziou-se de si mesmo, deixou o trono, amém? Para se humilhar, para se fazer igual a mim e a você.
Amém? É claro, vale a pena destacar que a necessidade dele se fazer homem está implícita na Bíblia desde o Éden. Porque, veja só, a serpente, ela enganou quem? O homem. A serpente, ela derrubou o homem da presença de Deus. E o homem precisaria se levantar, sim ou não? O homem precisaria se erguer, sim ou não? E Deus fez a promessa lá no Éden. Deus disse à serpente, portanto, assim tu fizeste. Eu farei com que da semente da mulher nasça aquele que vai pisar a tua cabeça. Ou seja, a promessa era que um homem, entenda, semente de mulher, iria vencer a serpente. Iria vencer Satanás, iria vencer o diabo. Amém? Agora, presta atenção. Qual homem? Qual homem seria capaz disso? E esse é o grande trunfo, né? Esse é o grande trunfo de Deus. Quando ele envia o seu filho, olha só, ele envia o seu filho, e o seu filho assume a forma humana. Nasce como homem de carne e osso. E veja bem, para vencer, nota uma coisa. Jesus não venceu o pecado como Deus. Nem Jesus venceu o pecado nem venceu o diabo como Deus não, viu? Que é isso, pastor? Que conversa é essa? Presta atenção. Jesus não venceu o pecado como Deus, nem venceu o diabo como Deus não. Ele venceu como homem. E isso está revelado nas Escrituras. Basta conhecer a sua passagem na terra. Tu lembra que Satanás tentou de ele manifestar poder? Tu não é o filho de Deus? Faz essa pedra virar pão. Ele fez. Ele venceu como homem. Para ele vencer Satanás, ele não se utilizou dos poderes dele. Os poderes divinos. Ele, lembra que a gente leu o texto? Ele se esvaziou dele mesmo. Ele veio nessa terra vencer como homem, para como homem dar vitória para a humanidade. Uma prova. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Ué, mas a Bíblia também diz que Deus não pode ser tentado. Amém? Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas falando de Jesus, e aí o aspecto da sua humanidade, Jesus estava como homem. Como homem ele foi tentado em todas as coisas, mas diz a Bíblia, mas ele não pecou. Aí alguém diz assim, pecou sim, como é que você sabe? Que a Bíblia diz que não pecou. A grande prova de que ele venceu sem pecar está na sua ressurreição. Quando a Bíblia demonstra no Antigo Testamento e no Novo que o poder da morte é o pecado. A morte só entrou no mundo por causa do pecado. O homem morre por causa do pecado. Jesus ressuscitou porque a morte, está escrito, não teve poder sobre ele. E por que a morte não teve poder sobre ele? Porque nele não havia pecado. Aleluia, Jesus. Aí note, mas ele foi tentado. Eu já citei aqui que lá no deserto, na tentação lá no deserto, Mateus capítulo 4, ele é tentado pelo próprio diabo. Satanás mesmo vai lá tentar ele. Amém? E ele resiste e vence sem precisar usar ou manifestar poder divino. Quem lembra, quem sabe, eu já ensinei aqui.
como foi, qual foi, de que maneira Jesus venceu Satanás lá na tentação no deserto? Escrito está, Satanás, usando essa frase. Escrito está, Jesus utilizava a palavra. Faze com que essas pedras virem pães, sacia a tua fome. Escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atire-te aqui dessa do pináculo do templo. Porque aí Satanás tomou uma espadada da palavra. Aí Satanás com raiva queria se vingar. E ele conhece a Bíblia, né? Satanás conhece a Bíblia. Aí Satanás disse: lança-te daqui, porque escrito está que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Olha. Eita Jesus. Olha Satanás usando a Bíblia. Usando o Salmo 91. Aí Jesus, e agora o que é que faz? Escrito também está: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Olha aí. Mas a batalha é travada na palavra, nas escrituras, na palavra de Deus. Eita. Você também pode manusear a palavra de Deus. Aleluia, a espada do Espírito. Aleluia, que é a palavra de Deus. Lembra quando Paulo, ele manda que nos revistamos de toda a armadura de Deus? Aí ele fala: tomai posse do capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias de preparação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para poder estar firmes contra toda a cilada do diabo. Olha aí. Então, veja que Jesus, ele não vence como Deus, ele vence como homem. Mas ele estava aqui nos dando um exemplo. Ele estava aqui dizendo que podemos vencer, porque ele venceu, nós podemos vencer também, porque ele veio vencer como homem, para dar vitória ao homem. Para dar vitória ao homem. Então ele não vai se utilizar dos seus poderes. E esse foi a tentação de Satanás. Então o Cristo desce da cruz. Ó. Lembra de Pilatos? Tu é o rei dos judeus? Meu reino não é desse mundo. Se meu reino for... Lembra que Jesus disse? Se meu reino fosse desse mundo, eu já tinha pedido ao Pai, e ele já teria me dado miríades celestiais para guerrear aqui contigo agora. Olha aí. Mas a batalha era travada espiritualmente. Eita Jesus. É forte. A nossa batalha, irmão, é travada no reino do Espírito. Amém? Por isso a necessidade de a gente crer em Deus, ter fé, crer na palavra de Deus e usar as armas da luz. Paulo fala, as armas da luz, as armaduras da luz. Se revestir de Cristo. Precisamos nos revestir de Cristo. Então, Jesus, ele vai vencer como homem. Vai lutar como homem vencer, porque fazia parte da missão dele, amém, dar essa vitória para a humanidade. Então ele foi o homem que venceu. O homem que venceu Satanás, o homem que venceu o pecado, o homem que venceu a morte. Quem? Jesus, homem. Jesus, homem. O homem que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu Satanás, foi ele. Glória. Então, nós lemos aqui João 17,
verso 4, onde ele fala que estava na glória com o Pai antes mesmo do mundo existir. Então veja que ele tinha consciência de quem ele era. Ele lembrava de onde ele veio. Amém? Mas lembra que ele perguntou a Jó: Jó, tu estava onde quando eu pus os fundamentos da terra? Hein? Aí Jó calou. Já, eu sei onde tu estava. Quando tu estava criando o mundo, eu estava onde? Eu sei onde eu estava. Ele nem existia, né, irmão? Deixa eu dizer aqui uma coisa, que muita gente se atrapalha e o espiritismo acaba entrando aí para confundir a cabeça de muita gente. A vida começa na concepção. Ei, você passou a existir. A sua vida foi concebida e você passou a existir no ventre da tua mãe. Foi ali que você passou a existir. Foi ali que Deus te deu a existência. Tanto que o salmista no Salmo 139 diz assim: eu vi a substância ainda informe e eu te entristeci no ventre da tua mãe. Ele te deu a forma. Amém? Esse rosto que nós temos. Amém? Esse corpo que nós temos. Ele formou, ele fez no ventre. A vida, por isso que não tem como, presta atenção, não tem como você ter uma consciência de uma vida que você não teve. Porque o que é que o Espiritismo diz? Que você viveu outras vidas, né? Isso não é bíblico. Isso é contrário ao que a palavra de Deus ensina. Amém? E muita gente envereda nisso aí e acredita, não? Eu acredito que eu fui Cleópatra. Está amarrado, em nome de Jesus. Eu acredito que eu fui rei fulano de tal. Está repreendido, em nome de Jesus. Foi não. Até porque essa conta aí não fecha. Porque cada um vai dar conta de si diante de Deus, sim ou não? Sim. Aí já pensou? Aí você teve 10 vidas, um exemplo. Quem é que vai dar conta diante de Deus naquele dia? Porque o dia do juízo vai vir. Se você foi 10, não foi 1. Olha, cada um vai dar conta de si. E outra coisa que não bate é o número mesmo, a quantidade. Cada um é único. Não tem 2 impressões digital igual. Não tem. Não tem 2 tons. Não tem 2 fundos. Não tem. Não haverá. Isso significa que a sua oportunidade é única. Aproveite a vida que Deus lhe deu hoje e agora para glorificar o nome de Cristo. Amém? Amém? Outra coisa, nessa terra a gente não paga pecado não. Nessa terra a gente não paga pecado não. Porque se fosse possível a gente pagar pelos nossos pecados, Jesus não precisava morrer por eles. Sim ou não? Sim. Jesus não precisava morrer por eles. A gente não paga pecado aqui não. E outra coisa, se a gente pagasse pecado aqui, nota só. Não, você está aqui para os teus pecados da outra vida que você teve. Então significa que você era para ser uma pessoa melhor hoje, né? Se a humanidade está pagando o pecado das vidas anteriores, a humanidade tinha que estar melhor hoje, né? A terra já devia ser um céu. Mas o que nós vemos, o que a experiência mostra, que o mundo está de mal a pior. Que as pessoas estão cada vez mais terríveis. Está piorando, está melhorando nada. Tem ninguém pagando pecado nenhum, não. E se fosse aqui o lugar de pagar pecado, Deus não tinha feito o inferno. E eu quero dizer, e o inferno não é aqui não. Jesus se fez homem
travou essa guerra contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, para nos salvar da morte eterna, do juízo final. Entende? Ele veio para isso, a missão dele foi essa. Foi de nos salvar do fogo eterno, do lago de fogo e de enxofre, onde o bicho não morre, né? A chama não se apaga, e onde só há choro e ranger de dente. Ele falou isso, e ele advertiu sobre isso. Ele advertiu sobre isso. Então foi dessas coisas que ele veio nos salvar. De algo que está depois dessa vida ainda. Porque depois dessa vida aqui segue. Segue. Salvação eterna, paraíso, seio de Abraão, glória celestial, ou inferno, lago de fogo e de enxofre, a segunda morte. Com separação eterna de Deus. Pense comigo, o que faria o homem Jesus se determinar como se determinou em receber afronta, escárnio, desprezo, humilhação, se a missão dele não fosse grandiosa, não fosse tão nobre, ele não podia ceder. Ele não podia ceder. Às vezes, né? Nós humanos dizemos assim: enchi, estou até aqui, né? Não aguento mais nós. Mas ele não podia fazer isso. Por amor a nós, ele não podia fazer isso. Ele teve que suportar. Ele teve que suportar. Olha para o teu irmão aí, Jesus suportou. Mas vou mais longe, diz assim, e ainda suporta, viu? Eita, meu Deus. Eita, vou jogar direto, olha só, tá descendo. Tu acha que Jesus ainda te suporta? Eita. É forte, não é? Hein? Jesus, ele ainda nos suporta, viu? Que tem hora que só a graça de Jesus mesmo, viu? Tem hora que só a graça de Jesus, né? Sim ou não? Sim. Por isso ele diz: soai-vos também uns aos outros em amor. Eita, Jesus da glória. Jesus te suporta porque tu não quer suportar o teu irmão. Eita, Jesus da glória. Eita, agora bateu, a espada veio enviesada. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus te suporta e a gente não quer suportar o nosso irmão. Eita. É forte, né, irmão? Por isso é olhar para ele. Olhar para ele é olhar os seus exemplos, as suas atitudes, a sua vida. Isso é olhar para ele. É olhar para ele. Amém? Então ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana. E como servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Aí eu só lembro de João, lá em Apocalipse 5, e João chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Até que uma voz bradou: João, não chores mais. Ele é o Cordeiro de Deus. Digno, ele foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Porque não se achava ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno.
capaz de abrir o livro. Mas Jesus, por aquilo que ele fez. O que é que ele fez? Esvaziou-se de si mesmo. Destituiu-se do seu trono. Se fez homem. Assumiu a forma humana. E como homem, tomou a posição de servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por obediência ao Pai e por amor de nós também. Porque uma vez, está lá em Mateus 13, uma vez ele disse assim, olha, uma frase que quando você está lendo a Bíblia, pode até passar desapercebido, sabia? Mas é uma profundidade muito grande, que desde a primeira vez que eu li eu não esqueci. Uma frase simples, está escrito assim, assim, né, como o Pai nos amou, Ele nos amou também. O Pai nos amou e enviou o Filho. O Filho esteve aqui e aqui o Filho nos amou também. Aí diz, como o Pai me amou. Então ele se entregou em obediência, mas se entregou também. Sabe, é como se a missão do Pai passou a ser a missão dele. O desejo do Pai agora é o desejo dele. No momento de aflição, de angústia, ele chegou a dizer, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí a obediência prevaleceu. Amém? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Foi assim? A dúvida, não é que Jesus teve dúvida. Jesus ele estava intercedendo. Pai, tem outro jeito, não? Se tiver outro jeito, mas não tem. Seja a tua vontade. Amém? Mas é o que eu estou dizendo aqui, humanamente falando, na dúvida, obedeça a Deus. Eita Jesus. E olha que humanamente a gente, em muitos momentos, temos algumas dúvidas, sim ou não? Algumas indecisões na vida, sim ou não? Sim. Na dúvida, obedeça a Deus. Na dúvida, fique na palavra. Porque ela será escudo, ela será refúgio, ela será socorro, ela será livramento, ela será vitória na tua vida. Na dúvida, fique com a palavra de Deus. Amém. Amém? Então ficamos aqui nessa noite com esse exemplo de Jesus em Filipenses capítulo 12. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai santo, graças te damos pela tua palavra, por esse ensino, por essa instrução. Ó Deus, por esse estudo que estamos fazendo acerca de Cristo. Meu Deus, como é maravilhoso, ó Deus, meditar em ti, Jesus. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és excelso, tu és sublime. Deus não tem palavra para descrever. E nós tão somente te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Jesus, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo exemplo que o Senhor nos deu e nos dá até hoje. Nos ajuda, continua nos ensinando, continua segurando em nossas mãos, continua nos conduzindo pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça. Ó Deus, aleluia, em nome de Jesus. Deus, como em paz tu trouxeste teus filhos, tuas filhas à tua casa nessa noite, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor. Vai na graça e na paz. Até sexta-feira. Amém. Sexta-feira, culto da vitória. Glória a Jesus. Amém.